Provavelmente você já ouviu dizer por aí que todos nós, seres humanos, temos um certo grau de mediunidade. Mas talvez não tenha ouvido ainda que a nossa inteligência emocional está diretamente ligado com o desenvolvimento da nossa mediunidade. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos conversar aqui frente a frente, eu e você, sem nenhuma distração, a parede clean atrás de mim, sobre, como vocês puderam ver no título do vídeo, mediunidade e inteligência emocional. Eu comentei que a nossa inteligência emocional está diretamente vinculada ao desenvolvimento da nossa mediunidade. E a gente vai ver aqui hoje como isso está conectado e quais os passos que a gente pode executar e, aliás, precisamos executar para que a gente tenha um bom equilíbrio, um bom discernimento e inteligência emocional. Sobre mediunidade, bem, vocês que me conhecem há um pouco mais de tempo sabem que eu gosto de ir além dos conceitos básicos, dos conceitos que a gente ouve abertamente ser expostos e falados, né? A gente conhece que mediunidade é essa capacidade que os seres vegetais, animais, hominais, seres humanos, têm de comunicar os planos um com o outro, seja o plano mental com o plano astral ou o plano astral com o plano físico. Mas a gente tem uma tendência de achar que é apenas uma comunicação entre entes desencarnados com entes encarnados. Mas isso acontece também dentro de nós. Por exemplo, na nossa personalidade, os planos de existência, eles estão muito bem definidos e é fácil que a gente constate e perceba eles se manifestando. O nosso corpo físico está aqui, estamos vendo, tocando, sentindo ele, portanto é bem fácil de percebê-lo, mas podemos perceber também o nosso veículo vital de energia, de magnetismo, que nos dá às vezes uma disposição, um ânimo, uma força de vontade, e por vezes nos traz o contrário disso, uma preguiça, uma inércia, uma falta de disponibilidade, e consequentemente aí a gente percebe o nível prânico, o nível energético se manifestando. Temos também em nós as nossas emoções, sensações, sentimentos compondo o nosso corpo astral, e temos a ferramenta mental, né, que tem consigo todos os pensamentos, a capacidade de refletir, de interpretar, de observar, de compreender, e tudo isso compõe ao nosso redor, e não apenas ao nosso redor, mas interpenetrando o nosso ser, os nossos órgãos e todos esses níveis, a nossa camada aura. Perfeito. E estes planos em nós, eles estão a todo instante comunicando-se um com o outro. Logo, a capacidade que eu tenho de traduzir para a minha mente, de interpretar um sentimento ou uma emoção que eu tenha, é também uma manifestação mediúnica. A capacidade, por exemplo, de dar vazão no plano físico a partir da minha ação movimentada pela minha vitalidade, de uma ideia que eu tive, é também uma ação mediúnica. E nesse caso, uma mediunidade de efeito físico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando eu sinto algo e eu consigo interpretar com discernimento, com lucidez, aquilo que eu estou sentindo, é uma atividade mediúnica. E o desenvolvimento mediúnico que está ligado com a inteligência emocional é justamente este tipo de desenvolvimento. Termos cada vez mais condições de discernir o que é que nós estamos sentindo. E por que é importante nós desenvolvermos uma saudável, uma boa inteligência emocional? Porque isso vai nos auxiliar em todas as decisões, em todos os relacionamentos que nós temos na nossa vida. Em primeiro lugar, vai fazer com que a gente não caia com tanta facilidade em transtornos de ansiedade que podem evoluir para quadros de depressão, porque esses quadros, eles têm sua raiz também numa ausência de inteligência emocional. Mas a vida, ela é relacionamento. Nós nos relacionamos com os elementos, com as plantas, com os animais e principalmente com os seres humanos. Quando nós temos uma consciência daquilo que nós sentimos
e a partir desse momento de consciência nós também, por consequência, vamos comunicar isso com mais facilidade, porque saberemos o que estamos sentindo, os nossos relacionamentos eles ficam muito mais saudáveis, eles ficam mais claros. E as nossas relações estando harmônicas, o nosso estado de aceitação, de completude interna e de felicidade vão ser maiores também. Muito do nosso sofrimento do sofrimento dos seres humanos, se dá pelo fato das pessoas não saberem se relacionar e não se entenderem, não saberem expressar isso para os outros. Mas o desenvolvimento da inteligência emocional nos dá essa capacidade de sabermos melhor nos relacionar e assim sermos mais felizes na nossa existência. E qual é o meio então que nós podemos utilizar para desenvolver essa inteligência emocional? São os 4 AR, né, que é identificar, aceitar, observar e atuar. O primeiro dos AR, né, ou podemos falar os ARES. Os ares internos, os ares que precisamos desenvolver. O identificar. Nós, muitas vezes, não fomos ensinados, como comentei, a dar atenção às nossas emoções e atenção aos nossos sentimentos. Mas nós não conseguimos trabalhar em cima de algo que precisa ser resolvido sem que a gente identifique o que de fato está acontecendo. Então, se nós sentimos raiva, se nós sentimos angústia, se nós sentimos tristeza, o primeiro passo é identificar, parar e olhar, ter o desenvolvimento a partir da ferramenta mental para entender, compreender o que nós estamos sentindo. Identifique o que você está sentindo frente a alguma coisa, frente a algum momento, frente a alguma pessoa, a algum relacionamento, a algo que você esteja vivenciando. Primeiro passo, identificar. Após essa identificação, nós temos que acolher e aceitar que isso está acontecendo para que a gente possa avançar no tratamento, na resolução, rumo ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Portanto, aceite. Aceite as circunstâncias, as situações como elas estão se apresentando. Negar vai fazer apenas com que isso cresça e não se resolva. Portanto, aceitar é o segundo dos ares e é o segundo passo para a gente ir rumo ao nosso desenvolvimento emocional. E chegamos então ao terceiro passo, que é a chave para as resoluções. O observar. Observar a gente pode traduzir e fazer uma analogia como, por exemplo, ao meditar, que é uma terminação em ar também, né? A observação, a observância frente às situações. Meditar é também observar. E por que que isso nos alavanca para cima rumo ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional? Quando a gente nos coloca em observação, a gente naturalmente parte para um estado de distanciamento. A gente só pode observar algo que está acontecendo do lado de fora, que nós não estamos intrinsecamente ligados ao desenvolvimento daquilo que está se passando. Quando eu observo a minha mão está aqui e eu estou aqui, o observador, os olhos, né? Mas quando eu estou sentindo algo e eu coloco uma observação nisso, eu crio automaticamente um distanciamento. E isso faz com que eu não me apegue e não veja que eu sou, em primeiro lugar, aquilo que eu estou sentindo. Que aquilo ali está em mim momentaneamente, mas que, em suma, eu não sou aquilo. E isso ocasiona também uma manutenção da nossa energia interna. Quando nós não nos identificamos com algo que está acontecendo, seja este algo saudável ou desagradável, bom ou ruim, nós não temos um desgaste de energia. E como eu não estou desgastando-me energeticamente, eu estou no meu centro a partir dessa observação, eu estou acumulando energia. As coisas estão assentando-se em mim. E quando eu cultivo um bom estado de energia, eu estou tendo mais capacidade e mais chance de ter as decisões assertivas. Eu tenho nesse momento uma capacidade de ter uma maior clareza frente à situação, frente ao que eu estou sentindo. E é essa clareza que nos leva ao quarto ar, que é o atuar. Após eu ter observado, ter encontrado, a partir da ferramenta mental, por discernimento, por lucidez, a melhor forma de agir naquela situação, eu passo ao quarto ar, que é a ação.
o atuar. E este atuar pode ter certeza que ele será muito mais eficiente, muito mais assertivo. E isso porque será um movimento a partir de um estado de centro, a partir de um estado tranquilo e não de um estado de confusão, de movimento, de agito. Então a minha sugestão para que a gente desenvolva ao longo dos nossos dias e ao longo da nossa vida é estarmos atentos para quando sentimentos, sensações, sejam agradáveis ou desagradáveis, surjam em nós, que a gente observe, que a gente entenda o que nós estamos sentindo, que a gente aceite, que a gente observe e que a gente resolva. O que é resolver? É dar um direcionamento para aquilo que nós sentimos, a partir do discernimento que vem da observação. Isto é muito importante, porque o pior que nós podemos fazer para nós mesmos e para a nossa saúde é fugir daquilo que nós sentimos. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a sua companhia até este momento do vídeo. Peço que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, as suas colocações, suas perguntas, para que a gente converse numa próxima oportunidade. Deixe também o like para auxiliar a propagação, a divulgação desses nossos conteúdos. E é isto. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.